Olá pessoal, bem-vindos ao canal Force in Life. Meu nome é Juliano Silveira Guimarães e eu estarei uma vez por semana à disposição do canal para poder estar passando essas videoaulas aqui. Eu gostaria de começar falando desse ramo da biologia, que é a neurociência. A neurociência é a biologia tentando entender os fenômenos cerebrais. O que o profissional de educação física ele tem que saber, as pessoas que praticam exercício físico, que gostam de praticar o exercício físico, sobre o cérebro, basicamente falando, nós vamos falar algumas funções, algumas curiosidades aqui dele. Depois a gente ir entrando um pouco mais, falando fisiologicamente o que acontece com o teu cérebro, mas de uma forma bem simples, sem chegar muito na questão molecular, muito aprofundada. Vai ser algumas coisas assim um pouco mais palpáveis, mais diretas, para você poder usar no teu dia a dia. Tanto se você é da área de educação física, quanto praticante aí de esportes e exercício. Você vai ter sempre um estímulo. Você vai ser esse estímulo, ele pode ser mecânico, ele pode ser uma imagem, ele pode ser uma audição, um ruído muito alto. Isso vai gerar um estímulo em você. Uma tristeza, algum tipo de êxtase, de alegria, de felicidade. Tudo isso vai gerar um estímulo, um estímulo em você que vai ser centralizado, integrado lá no teu centro de controle, que é no teu cérebro. Aqui a gente tem um cérebro visto de lado e um cérebro visto de cima. O teu centro de controle, ele vai nada mais, nada menos do que associar aquele estímulo que você teve. Aí, depois que você tem essa associação, você vai efetuar uma resposta. E tudo isso vai ser intermediado pelo teu centro de controle, que é o teu cérebro. A gente tem, basicamente, três vamos dizer, localidades no nosso cérebro ou funções biológicas cerebrais principais. A gente tem primeiro o cérebro reptiliano. Como o próprio nome diz, reptiliano vem de réptil. Por quê? Porque é aquela nossa capacidade que a gente tem de lutar ou fugir. É isso que um réptil faz, ou um animal desse tipo biológico. Ele vai se preparar para caçar, lutar e fugir. Você jamais vai ver um réptil ter empatia por você, querer ser o melhor amigo do homem. Quem é que é o melhor amigo do homem? É o cachorro. Por quê? Porque o cachorro ele já tem o cérebro reptiliano, ele já sabe correr, ele já sabe fugir, ele já sabe brigar pela presa, por tudo, pelo alimento dele, sabe proteger os filhotes. Mas o cachorro, além de ele fazer tudo isso, ele tem empatia por você. Não é em vão que o cachorro é o melhor amigo do homem, porque ele já tem o cérebro neomamífero. Então, você tem o cérebro reptiliano, o réptil tem apenas o cérebro reptiliano. O cachorro tem o cérebro reptiliano e o cérebro neomamífero. Ele pode lutar e fugir e ter empatia por você porque ele tem o cérebro mamífero. Porém, o ser humano é dotado desses três tipos de cérebro. A gente tem o cérebro reptiliano, neomamífero e neocórtex. Por quê? A gente é capaz de lutar e fugir, ter empatia pelos outros, e o neocórtex processar informações e principalmente pensar nas consequências, ter empatia pelo outro. E isso é muito importante. A questão agora aqui é que nessa vista lateral a gente tem a parte amarela, a parte de trás do nosso cérebro. Ela é responsável pela nossa visão. A parte de cima por movimentos básicos e coordenados, a da frente por movimentos, por sentimentos emocionais, por comportamentos emocionais. Não é em vão que às vezes e pelo aprendizado também, não é em vão que às vezes a gente está tentando pensar alguma coisa, sem querer a gente leva a mão assim, está massageando inconscientemente a cabeça para tentar lembrar de alguma informação ou de alguma coisa que tu já tem armazenado dentro da tua mente. Então você massageia essa parte da frente do teu córtex, da tua cabeça, e você talvez até inconscientemente force a lembrar de alguma situação da tua vida. Então, é isso. Aqui a gente tem basicamente essa região da calota craniana mais evoluída do nosso cérebro, que se chama o neocórtex. É a última camada, né, e a camada maior do nosso encéfalo. Depois vai ser dividido, tudo certo, céfalo, encéfalo e cérebro, que são coisas diferentes. Mas aqui, basicamente, você tem que saber que essa região maior aqui é o córtex, onde você processa todas as informações, e que você também tem um cérebro neomamífero que se localiza aqui dentro, que é responsável por você sentir empatia pelo outro, e depois um cérebro reptiliano que você tem logo abaixo, que é o cérebro que apenas os répteis têm, que os répteis têm apenas esse tipo de cérebro, né, os répteis, e nós temos todos os três.
Aqui a gente tem o cérebro visto de cima, só os seres humanos racionais têm esse tipo de cérebro, que são os 3 cérebros. O lado direito mais ligado ao lado emocional e o lado esquerdo mais ligado ao lado objetivo, ao lado racional. Então, emocional, racional. No meio a gente tem essa linha preta chamada corpo caloso. Nessa linha preta você tem essa localidade que é responsável por você mandar comando do lado direito para o esquerdo e do esquerdo para o direito. Porque você não pode ser só emotivo nem só racional. Você tem que ser ponderado. Não é em vão que ela está aqui no meio, esse corpo caloso, que permite essa simbiose, essa mistura, essa conectividade entre os 2 lados. Por quê? Porque o equilíbrio é que é o interessante. O equilíbrio desse lado emocional com esse lado racional. As mulheres têm 18% lado emocional, esse corpo caloso, na realidade, mais interligado que o lado esquerdo. Talvez seja por isso que a mulher pensa antes de saltar na vida dela, e o homem salta antes de pular. Depois que ele fez, que ele pensa no que ele fez. E a mulher geralmente pensa antes, mede, calcula um pouco mais, de uma certa forma, pensa nas consequências. Bom, basicamente é isso. De uma forma bem simples, tranquilo, qualquer pessoa tem capacidade, independente da área de atuação, de entender isso daqui. É um grande prazer, sejam bem-vindos ao canal e semanalmente estarei aí passando informações bacanas para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus.